Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu quando Zé Felipe chegou na casa da Virgínia essa semana. O que ele encontrou lá dentro foi tão emocionante que até eu fiquei com o coração apertado de tanta emoção. Preparem os lencinhos, porque essa história vai mexer com os sentimentos de vocês de um jeito que vocês nem imaginam. Antes de contar tudo nos mínimos detalhes, não esqueçam de apertar aquele botão vermelho de inscrever no canal, deixar o like neste vídeo para que mais pessoas possam se inspirar com essa história linda de família, e comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa atitude incrível do Zé Felipe. Vamos fazer esse vídeo chegar em mais corações? Olha, eu confesso que quando recebi essa informação, no primeiro momento fiquei até sem palavras, porque a gente vive numa época onde tantas famílias se separam e acabam virando guerra, com as crianças no meio do fogo cruzado, sofrendo as consequências de brigas que elas nem entendem. Mas o que está acontecendo na vida do Zé Felipe e da Virgínia é completamente diferente disso tudo. É uma verdadeira lição de maturidade e amor pelos filhos. Desde que anunciaram a separação em maio, muita gente ficou preocupada com o futuro das crianças. Afinal, estamos falando da Maria Alice, da Maria Flor e do pequeno José Leonardo, 3 crianças que sempre foram o centro das atenções carinhosas dos pais, e é exatamente aí que mora a beleza dessa história toda. Quando Zé Felipe voltou de Portugal no início de junho, ele não hesitou nem um segundo em ir direto para a casa onde as crianças estavam com a Virgínia. E olha, pessoal, o que ele encontrou lá foi uma cena que deveria ser exemplo para todos os pais separados do Brasil inteiro. A Virgínia tinha preparado tudo para que ele se sentisse à vontade, como se ainda fosse parte daquela família. Porque, na verdade, ele sempre será. As crianças correram para o colo do papai com aquela alegria pura que só as crianças têm, sem entender de separação, de mágoas, de ressentimentos. Elas só sabiam que o papai estava ali, presente, disponível, pronto para brincar, para conversar, para dar colo quando precisassem. E a Virgínia, com aquela serenidade que sempre a caracterizou, facilitou tudo para que esse momento fosse perfeito. Mas o que mais me impressionou foi descobrir que isso não foi uma exceção, gente. O Zé Felipe tem visitado as crianças com uma frequência que mostra o quanto ele leva a sério o papel de pai. Ele chega na casa, brinca com as meninas, ajuda com o José Leonardo, participa das rotinas familiares como se nada tivesse mudado no que diz respeito ao amor e cuidado com os filhos. E tem mais. No Dia dos Namorados, data que poderia ser super constrangedora para um casal separado, eles se reuniram na casa para comemorar o aniversário do José Leonardo. Imaginem só a maturidade emocional necessária para transformar uma data que poderia ser dolorosa numa celebração de família, focada inteiramente na felicidade da criança. Isso é amor incondicional pelos filhos. Isso é coparentalidade, no seu melhor formato. A Virgínia, que sempre foi uma mãe exemplar, tem mostrado uma sabedoria impressionante nesse processo todo. Ela poderia ter dificultado as visitas, poderia ter criado qualquer tipo de empecilho, mas pelo contrário, ela tem facilitado todos os encontros porque entende que as crianças precisam do pai presente, independentemente da situação conjugal dos pais. E o Zé Felipe, por sua vez, tem mostrado que ser pai vai muito além de morar na mesma casa. Ele tem estado presente nas pequenas coisas do dia a dia, nas brincadeiras, nos momentos de aprendizado, nas necessidades emocionais das crianças. Quando ele chega naquela casa, não é como um visitante, é como um pai que nunca deixou de ser pai. Tem um detalhe que me emocionou muito. A Maria Flor, numa das visitas recentes, pediu para o papai fazer uma coisa que ela estava acostumada quando eles moravam juntos. E o Zé Felipe, sem hesitar, fez exatamente como ela queria, mantendo aquela conexão especial que eles sempre tiveram. Isso mostra que ele está se esforçando para preservar as tradições familiares, para que as crianças sintam a menor ruptura possível em suas rotinas afetivas. O que mais me chama a atenção é como eles estão conseguindo manter o respeito mútuo diante dos filhos. Não há sinais de tensão, de brigas, de desconforto quando eles estão juntos por causa das crianças. Pelo contrário,
Eles conseguem conversar, decidir juntos sobre questões importantes das crianças e até mesmo rir juntos quando alguma das pequenas faz alguma travessura. Isso é revolucionário, gente. Numa sociedade onde vemos tantos casos de pais que usam os filhos como instrumento de vingança, onde as crianças são proibidas de ver um dos pais, onde a separação vira uma guerra sem fim, ver o Zé Felipe e a Virgínia priorizando o bem-estar emocional dos filhos acima de qualquer mágoa pessoal é inspirador. E vocês sabem o que é mais lindo nisso tudo? As crianças estão vivendo essa transição de uma forma muito mais saudável. Elas sabem que o papai e a mamãe não moram mais juntos, mas elas também sabem que continuam sendo amadas pelos dois, que continuam sendo prioridade na vida dos dois, que continuam tendo uma família, mesmo que essa família tenha uma configuração diferente agora. A Maria Alice, que é a mais velha e já entende um pouco mais das coisas, tem demonstrado uma serenidade incrível. Ela continua carinhosa. Com os dois, continua sendo aquela menina alegre e espontânea que sempre foi. Isso só é possível porque os pais estão fazendo a coisa certa, estão colocando o bem-estar dela e das irmãs acima de qualquer outra consideração. E tem um aspecto que eu acho fundamental destacar. Eles estão criando um novo modelo de família para as crianças. Elas estão aprendendo que é possível resolver conflitos com maturidade, que é possível manter o respeito mesmo quando as pessoas decidem seguir caminhos diferentes, que o amor de pai e mãe é incondicional e independe da situação conjugal. Quando o Zé Felipe chega naquela casa e encontra as crianças felizes, encontra a Virgínia receptiva, encontra um ambiente onde ele pode exercer plenamente a paternidade. Ele está encontrando muito mais do que uma casa. Ele está encontrando a prova de que o amor pelos filhos pode ser maior do que qualquer mágoa pessoal. E olha que exemplo lindo eles estão dando para os milhões de seguidores que acompanham suas vidas. Quantas famílias separadas não estão? Vendo essa postura deles e repensando a própria forma de lidar com a coparentalidade. Quantas crianças não estão sendo beneficiadas indiretamente por esse exemplo de maturidade e responsabilidade? Porque no final das contas, gente, o que o Zé Felipe encontra toda vez que chega naquela casa é o mais importante. O sorriso genuíno dos filhos, a certeza de que eles continuam se sentindo amados e protegidos, a tranquilidade de saber que, independentemente de qualquer coisa, eles sempre terão uma família estruturada emocionalmente. Isso é coparentalidade de verdade, isso é colocar o bem-estar das crianças acima de qualquer interesse pessoal. Isso é maturidade emocional no seu mais alto nível. E se todos os pais separados do mundo pudessem ver esse exemplo e se inspirar nele, quantas crianças não teriam uma infância mais feliz e equilibrada? O Zé Felipe e a Virgínia estão provando que é possível, sim, manter uma relação saudável e respeitosa mesmo após uma separação, desde que o foco seja sempre o bem-estar dos filhos. Eles estão mostrando que o amor de pai e mãe é eterno, que a família pode ter diferentes configurações, mas que o importante é preservar os laços afetivos e a estabilidade emocional das crianças. Vocês sabem que o que mais me emociona nessa história toda é perceber como pequenos gestos fazem toda a diferença na vida das crianças. Quando o Zé Felipe chega naquela casa e a Maria Alice corre para mostrar um desenho que fez, quando a Maria Flor pede para ele ajudar com alguma brincadeira, quando o José Leonardo simplesmente sorri ao ver o papai, são momentos que valem mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. E tem uma coisa que eu descobri que me deixou ainda mais impressionada. O Zé Felipe tem mantido algumas tradições que ele tinha com as meninas quando ainda moravam todos juntos. Por exemplo, ele continua fazendo aquelas brincadeiras especiais que só ele sabia fazer, continua contando as mesmas histórias na hora de dormir quando está presente, continua sendo aquele pai carinhoso e presente que as crianças sempre conheceram. Virgínia, por sua vez, tem uma sabedoria impressionante para lidar com tudo isso. Ela poderia sentir ciúmes, poderia se incomodar com a presença constante do ex-marido em casa, mas ela entende que aquilo não é sobre ela, é sobre as crianças.
E mais do que isso, ela reconhece que as filhas precisam do pai presente, que elas têm o direito de manter aquela conexão especial com o Zé Felipe. Tem um episódio que eu soube que ilustra perfeitamente a maturidade dos dois. Numa das visitas, a Maria Flor estava com febre e chorando muito. O Zé Felipe não hesitou em ficar ali, ajudando a cuidar dela, fazendo companhia para a Virgínia durante aquela noite difícil. Ele não pensou, não moro mais aqui, não é minha responsabilidade. Pelo contrário, ele pensou, minha filha precisa de mim e eu vou estar aqui para ela. E a Virgínia? Ela não só aceitou a ajuda, como ficou grata por ter alguém com quem dividir aquela preocupação de mãe. Porque, no final das contas, por mais forte e independente que ela seja, ter o pai das crianças ali, dividindo as responsabilidades, dividindo o cuidado, é um alívio enorme. Isso me faz pensar em quantas famílias separadas perdem essas oportunidades de cooperação por causa do orgulho, da mágoa, do ressentimento. Quantas crianças ficam sem ter os dois pais presentes nos momentos difíceis porque os adultos não conseguem colocar as diferenças de lado? Outro detalhe que me chamou muito a atenção foi descobrir que eles têm conversado abertamente com as crianças sobre a nova situação da família, não de uma forma pesada, não colocando as crianças no meio de problemas de adultos, mas explicando de uma maneira carinhosa e adequada para cada idade que o papai e a mamãe não moram mais juntos, mas que continuam sendo uma família e que o amor por elas nunca vai mudar. A Maria Alice, que como eu disse é a mais velha, tem demonstrado uma compreensão incrível da situação. Ela tem sido uma grande ajudante da mamãe com as irmãs menores, mas sem perder a espontaneidade e a alegria de criança. Isso só é possível porque ela se sente segura, porque ela sabe que mesmo com todas as mudanças, ela continua sendo prioridade na vida dos pais. E olha que lindo, nas redes sociais, tanto o Zé Felipe quanto a Virgínia têm tomado um cuidado especial para não expor as crianças durante esse período de transição. Eles sabem que as pequenas estão se adaptando à nova realidade e não querem criar nenhum tipo de pressão adicional. Quando aparecem com as crianças, é sempre de forma natural, espontânea, mostrando momentos genuínos de alegria e carinho. Tem uma coisa que eu acho fundamental destacar. O Zé Felipe não está sendo um pai de fim de semana. Ele está presente no dia a dia das crianças sempre que possível. Se a Maria Flor tem uma apresentação na escola, ele tenta estar lá. Se o José Leonardo tem uma consulta médica importante, ele acompanha. Se a Maria Alice quer mostrar alguma coisa nova que aprendeu, ele está disponível para ouvir e se orgulhar dela. Essa presença constante e genuína faz toda a diferença na vida das crianças. Elas sabem que podem contar com o pai, que ele não desapareceu da vida delas, que ele continua sendo aquela referência sólida e amorosa que sempre foi. E isso é fundamental para o desenvolvimento emocional saudável delas. A Virgínia, por sua vez, tem demonstrado uma generosidade incrível nesse processo todo. Ela poderia ter 1000 motivos para tornar as coisas difíceis, mas ela escolheu o caminho da colaboração, do respeito, da priorização do bem-estar das filhas. E isso fala muito sobre o caráter dela, sobre a mulher e mãe extraordinária que ela é. Vocês sabem o que é mais impressionante? É que eles estão conseguindo manter essa harmonia toda, mesmo lidando com a pressão da mídia, com os comentários nas redes sociais, com a exposição constante que a vida pública traz. Imaginem a pressão que deve ser ter milhões de pessoas acompanhando cada passo da separação, cada decisão sobre as crianças, cada encontro em família. Mas eles têm se mantido firmes no propósito de fazer o que é melhor para as crianças, independentemente da opinião pública. Eles sabem que no final do dia, o que importa é o sorriso das filhas, é a tranquilidade do José Leonardo, é a certeza de que estão tomando as decisões certas como pais. E tem um aspecto que eu acho muito bonito. Eles estão criando memórias positivas para as crianças durante esse período de transição. Em vez de lembrarem da separação dos pais como um período traumático, as crianças vão lembrar de como o papai e a mamãe se esforçaram para que elas se sentissem amadas e protegidas o tempo todo. Isso é um presente que eles estão dando para as filhas.
A memória de que mesmo nos momentos mais difíceis da vida, o amor da família permaneceu intacto. Que mesmo quando os adultos precisaram tomar decisões complicadas, as crianças continuaram, sendo o centro de tudo, continuaram sendo a prioridade absoluta. Olha, gente, eu sei que muitos de vocês que estão assistindo podem estar passando por situações parecidas, podem estar enfrentando separações, divórcios, podem estar lutando para manter uma boa relação com o ex-companheiro por causa dos filhos. E eu quero que vocês saibam que é possível, sim, seguir o exemplo do Zé Felipe e da Virgínia. Não é fácil, eu sei que não é. Separação dói, mágoa existe, orgulho machuca. Mas quando a gente consegue olhar para os nossos filhos e lembrar que eles não pediram para estar no meio dessa situação, que eles merecem ter o amor e a presença dos dois pais, a gente encontra forças para ser melhor, para ser mais maduro, para ser mais generoso. As crianças não são propriedade de ninguém. Elas são seres humanos com direitos, com necessidades emocionais, com o direito de amar e ser amadas pelos dois pais. E quando os adultos conseguem entender isso e colocar isso em prática, como o Zé Felipe e a Virgínia estão fazendo, todo mundo sai ganhando. E vocês, o que acham dessa postura exemplar dos dois? Conhecem outros casos de coparentalidade bem-sucedida? Já passaram por situações parecidas e conseguiram manter o foco no bem-estar das crianças? Comentem aqui embaixo suas experiências, suas opiniões, suas reflexões sobre esse tema tão importante. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo com outras famílias que possam se inspirar nessa história linda de amor incondicional pelos filhos, de maturidade emocional, de coparentalidade responsável. Vamos espalhar exemplos positivos, vamos mostrar que é possível sim fazer diferente, fazer melhor, fazer com amor.